Meu povo, o jogo estava controlado, o CSA estava garantindo a primeira colocação, mas no segundo tempo, numa falha individual, acaba cedendo o empate para a equipe da Jacuipense dentro de casa. Tá no ar mais um pós-jogo, então vamos embora. Fala, meu povo, fala, meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. E aqui trazer, né, o que a gente viu da partida, análise completa pra vocês. A gente vai trazer aqui todos os gols, tá? Mas falar um pouquinho do que foi o jogo e antes dele, porque o jogo ele já inicia com mudanças. A gente colocou aqui o nosso pré ontem e ainda não tinha saído a informação da lesão do Dudu e do Kaique, né? Daí, obviamente que a gente colocou aqui no nosso primeiro comentário fixado junto com o link da transmissão, só que é lógico que isso daí impacta. Kaique ia sair para a entrada do Ailton, que cada vez mais toma essa posição de titular, mas o Dudu eu acho que é um impacto importante. É aí, se eu não estiver enganado, 10 participações diretas em gols. Então é algo que o CSA teria, até como característica, perderia, né? O Dudu é aquele meia que cria de fora para dentro, né? Ele cai pelos lados ali com o Moacir Júnior, mas ele coloca, já faz as mudanças ali, colocando o Lucas Silva. E antes de a gente falar das mudanças do time em si, a gente tem que falar sobre o DM, tá? O medo do Figueiredo lesionou a coxa esquerda, o resultado do exame apontou grau 2. O lateral esquerdo, Kaique, teve constatado uma lesão ligamentar de grau 1 no ombro esquerdo. Dudu e Kaique seguem em recuperação diária com o departamento médico azulino. Tá, então a gente traz aqui essa atualização das peças, né, do CSA, e aí depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas com isso, ele coloca o Bigode no lugar do Dudu, volta o Ailton no lugar do Kaique, como a gente já disse, e o Lucas Lima sai para a entrada do Lucas Silva, além da estreia, né, do zagueiro Amorim, que formou dupla ali com o Ryan. Tá, só pra gente falar um pouquinho dessas mudanças aí, já eu vou citar dois aí desses jogadores, mas Ailton, como a gente já falou, lateral esquerdo cada vez mais vem se firmando aí na titularidade, hoje é importantíssimo pro time do Moacir, e também a gente teve a entrada do Amorim, que para mim fez uma boa partida, tá? Enquanto ele esteve em campo ali, deu segurança ali no sistema defensivo, tá? Errou pouco, ele especificamente errou pouco ali na partida, então aí com o tempo, obviamente, ele vai conhecendo mais seus companheiros e a tendência é que ele melhore ainda mais. Ele é quem deve formar a dupla de zaga aí com o Ryan até o final da Série D, tá? Mas o CSA iniciou tomando as ações da partida contra a Jacuipense, que é o que o CSA faz dentro de casa sempre. Mas o CSA ele teve uma certa dificuldade de conseguir ali entrar e achar uns espaços que estavam ali aparentes, né? Principalmente ali nos seus corredores laterais, tá? A Jacuipense, óbvio, que esperava um erro do CSA para conseguir transicionar. Isso aconteceu pouquíssimo no primeiro tempo, tá? Uma ou outra situação ali. Realmente o CSA deu poucos espaços. O gol sai no momento da partida em que o CSA vinha errando passe, estava tendo realmente uma dificuldade, mas num contra-ataque, o Ailton Santos, ele recupera a bola lá no campo de defesa do CSA, larga no Camacho, vinha fazendo uma das melhores partidas aí dele na Série D, né, vestindo a camisa do CSA, tá acelerando, pausando quando tinha que pausar, e nesse momento ele dá um lançamento de cinema realmente para o Rian Santana, aí no 1 contra 1 ele tira o seu marcador, né, e acerta um chute de fora da área, no cantinho, não tinha o que o goleiro fazer, e o que se espera é que o CSA fosse mais para cima, mas foi um time que controlou mais a partida, né, a Jacuipense tentando ali achar o seu espaço, mas também com muita dificuldade de sair para o jogo. A gente viu um CSA que estava controlando as ações da partida, mas também não oferecia tanto perigo assim, tá? Vou citar 3 jogadores aqui que eu acho que estavam muito fora do tom, tá? Um foi o Fabrício Bigode, errou quase tudo que tentou, óbvio que no sem bola, né? Ele tem ali a sua importância muito grande. Essa mudança ali de você tirar o centroavante e colocar o falso 9 faz com que o CSA tenha muita mobilidade, mas também tem ali um poder de marcação muito maior, né? Só que
o Bigode com bola vinha errando muita coisa, né? Errou praticamente tudo que tentou. O Lucas Silva também muito fora do tom. Chegou um momento que ele fez 2 faltas seguidas ali. Ele chega atrasado, faz a falta. Depois ele vai tentar recuperar a bola de novo. A falta tinha acabado de ser cobrada, ele faz a falta de novo, praticamente no mesmo lugar. Então foi um Lucas Silva que estava realmente fora do tom. Pouco estava produzindo ofensivamente. Defensivamente também estava fazendo umas faltas que não se deveria fazer. E o outro foi o Matheus Melo, tá? Óbvio, o Matheus Melo sempre muito esforçado, né? Muitas vezes ele erra, mas ele na vontade de tentar acertar, ele recupera, acaba conseguindo recuperar uma bola, mas ele tava errando alguns passes, errando algumas movimentações ali. Então, esses foram os meus 3 destaques negativos ali no primeiro tempo, no time que iniciou, tá? Se a gente for partir aí para os jogadores que entraram no segundo tempo, ninguém deu uma contribuição assim a mais para o que foi a partida, com exceção de um jogador. O Gustavo, o menino da base, o camisa 27, ele entrou muito bem, nem parecia que era tão jovem, tá? Entrou querendo botar um gás no jogo, né? Entrou cheio de vontade, então foi o ponto positivo das entradas aí do CSA no segundo tempo, tá? Mas depois desse primeiro tempo controlado, onde o CSA conseguiu levar o 1-0 para o vestiário, entendia-se que no segundo tempo, óbvio, a Jacuipense ia sair mais, o CSA ia encontrar mais espaços e aí poderia matar o jogo. Não foi isso que aconteceu, tá? O Moacir, ele começa a dar minutos a outros figuras, né? Ele tira o Lucas Silva, coloca o Matheus Souza, mas o que a gente viu foi as mudanças da Jacuipense darem muito mais frutos. Foi uma Jacuipense que tinha muita dificuldade de sair para o jogo no primeiro tempo, teve muito mais facilidade no segundo. Foi um time que buscou muito mais ali a recuperação na segunda etapa e empatou um jogo, óbvio, numa falha individual, mas era um gol que estava merecendo pelo que estava produzindo. O CSA no segundo tempo deu uma queda muito grande, e aí depois de ver uma Jacuipense crescer cada vez mais, até antes de sair o gol, ele tira o Amorim, coloca o Félix Jorge, tira o Fabrício Bigode, coloca o Lucas Lima, mas como a gente falou, no segundo tempo o CSA realmente parou. O Jacuipense cresceu demais, chegou a um empate, e aí o CSA dá uma desorganizada, né, no segundo tempo para tentar ali conseguir um empate, mas me passou um misto de sensações, né? Às vezes eu vi um CSA muito acelerado, né, aperreado para tentar conseguir o resultado positivo, sair com a vitória, já garantir a primeira colocação, e até por isso deu essa desorganizada, mas em alguns momentos também eu vi um CSA que não parecia que estava incomodado por empatar dentro de casa. O Matheus Melo tinha realmente que tomar o cartão amarelo para zerar os cartões para a próxima partida, mas o teu time está empatando, ele demora a sair ali na hora da substituição. Isso é um exemplo que eu estou dando de algumas situações que aconteceram na partida. Então, assim, mesmo o CSA até tentando buscar ali o gol da vitória, teve ali algumas oportunidades, né, com o Ailton, o CSA empata o jogo dentro de casa, é muito ruim, mas o CSA continua líder, continua só dependendo dele. Acredito até que um empate já garante aí ao CSA a primeira colocação. Agora vamos ver, né, os gols como aconteceram, vamos fazer aqui a análise dos gols da partida. Como vocês veem, a gente coloca aqui o lance do início, né, que é uma bola em que a Jacuipense tenta recuperar, né? Talvez fosse até melhor ter deixado a bola sair, né? Tenta pressionar, mas pressiona muito mal ali em cima. O Camacho, com toda a liberdade do mundo, viu muito bem o Rian Santana e faz esse belo lançamento aí. O Rian consegue dominar, limpa ali o seu marcador e chuta rasteirinho, realmente não tinha como o goleiro pegar. Tá numa excelente fase aí o atacante Rian Santana, que depois de ser sondado, né, pelo Avaí, tá marcando aí mais e mais gols. Agora vamos para o gol da Jacuipense. Pega aí do início para mostrar como o CSA estava errando muito durante o jogo. Um pouquinho antes de sair o lance do gol e a Jacuipense ter ali o domínio, né, da bola, o CSA recupera, né, consegue sair. O Matheus Melo vira o jogo, só que ele vira mal, né? Vira errado. O Ailton ainda tenta consertar ali, não consegue. E aí a Jacuipense, muito ligeira,
no lance já coloca a bola, já repõe logo a bola em campo. E isso mostra muito do que foi as duas equipes ali no segundo tempo. O CSA deu uma baixa muito grande, enquanto a Jacuipense cresceu na partida, né? As mudanças aí do técnico da Jacuipense fizeram muito mais, deram muito mais frutos para o jogo do que as substituições do CSA. E aí, chute de longe, o Welleson falha 2 vezes. Um chute realmente de muito longe, né, no meio do gol. O Welleson não encaixa e dá uma escorregada ali e atrasa, né, na hora de acabar abafando, né, o chute ali do Pedro Henrique, que faz o gol do empate. Então, assim, falha do Welleson acabou comprometendo o resultado da partida. Agora, se vocês forem me perguntar de uma maneira sem clubismo sobre o que foi o jogo, o CSA teve um controle muito grande no primeiro tempo, mereceu sair vencendo, e o gol, mesmo saindo de uma falha individual do Welleson, era um gol que estava se desenhando pela maneira que a Jacuipense estava jogando e pela forma que o CSA voltou para o segundo tempo. Um empate foi condizente com o que foi o jogo, mas nesse momento essas falhas individuais precisam ser vistas aí, porque na fase de mata-mata você não tem muito espaço para errar dessa forma, tá? O CSA erra quando pode errar. Então agora conseguir consertar, né, para os próximos jogos. Agora, o CSA continua só dependendo de si. É frustrante para o torcedor, né? É um empate muito amargo, né? Tava todo mundo já comemorando aí essa primeira colocação de maneira antecipada. Agora é ver como é que o CSA vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas, mas de novo, o cenário ainda é muito favorável e na pior das hipóteses, o CSA já garante aí para a próxima fase ter o segundo jogo em seus domínios. O objetivo aqui já foi alcançado, o CSA consegue pelo menos a segunda colocação e encaminha muito a primeira colocação do seu grupo. Tranquilo, meu povo? Deixa aqui nos comentários o que é que você achou da partida. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.